Fala galera, no tutorial de hoje eu vou te ensinar a fazer esse efeito aqui dentro do PowerPoint para você poder usar na sua próxima apresentação. Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o like e também deixar aqui nos comentários uma sugestão para o nosso próximo tutorial, que eu vou ler todos os comentários, fechou? Não esquece de seguir a gente também no Instagram, onde eu posto os bastidores disso aqui tudo. Bom galera, eu já vou adiantar aqui para vocês que essa é uma apresentação muito fácil de fazer, os efeitos são muito simples e eu acho que vocês vão conseguir entender bem facilmente, beleza? Bora lá! Primeiro de tudo a gente precisa do background que a gente vai usar nessa apresentação. Então a gente precisa de uma imagem tamanho vertical, orientação vertical, né? Que a gente vai conseguir fazer aquele efeito de que ela tá lá em cima e vai descendo até nas partes mais baixas da imagem, certo? Então eu gosto muito de usar esse site aqui, o pexels.com. É um site de imagens gratuitas que a gente pode usar nas nossas apresentações e agora é só a gente buscar aqui por uma palavra-chave. Por exemplo, eu vou colocar montanhas, por exemplo, e a gente vem aqui em filtros e coloca a orientação vertical. Desse jeito aqui, aí vai aparecer somente as imagens com orientação vertical. Eu gostei bastante dessa imagem aqui, então eu vou vir aqui em baixo grades e vou selecionar esse tamanho grande porque o original já é desnecessário. Depois de ter baixado a imagem e ter trazido ela aqui para dentro do PowerPoint, a gente aumenta o tamanho dela até ocupar toda a prancheta desse jeito e a gente pode puxar ela mais lá para cima, mais ou menos desse jeito aqui. Agora chegou a parte da gente fazer um gradiente nessa parte de cima aqui da nossa apresentação para a gente poder colocar, por exemplo, o título dela. Então a gente vai vir aqui em cima em inserir formas e a gente vai selecionar um retângulo e colocar ele cobrindo toda a nossa prancheta de apresentação desse jeito aqui. Aí a gente clica com o botão direito e vem aqui em formatar a forma e a primeira coisa que a gente faz é tirar a linha dessa forma, desse jeito aqui. Depois a gente vem em preenchimento de gradiente e aqui presta muita atenção. A gente vai colocar um gradiente radial e vai escolher essa terceira opção aqui na parte de direção. Aí a gente vai deixar um na cor preta e o outro também na cor preta. O primeiro a gente vai aumentar um pouco a transparência dele para ficar um pouco mais claro no meio. E esse segundo, que seriam as extremidades do retângulo, a gente vai diminuir bastante a transparência, mais ou menos desse jeito aqui. Você pode ajustar isso aí conforme for a sua imagem de fundo. Se for uma imagem muito clara, você tem que deixar o gradiente mais escuro, mas se já for uma imagem meio escura, você pode deixar o gradiente um pouquinho mais claro. O objetivo aqui é escurecer a imagem para a gente conseguir colocar o título aqui e ele se destacar bastante do fundo. No caso agora a gente vem aqui na parte de inserir caixa de texto e aqui a gente escreve o título dela, que no caso, sei lá, eu vou colocar natureza, por exemplo. Aí a gente aumenta bastante, desse jeito aqui, seleciona a fonte que a gente vai querer usar. No caso, uma fonte que eu uso bastante é a Montserrat. Calma aí. Oxi. Aí, Montserrat Black, que é boa para títulos. Gosto de usar a cor branca e colocar uma sombra. A gente aumenta um pouquinho mais o tamanho, centraliza esse texto bem aqui, deixa aqui no centro também. Centraliza o texto, mais ou menos desse jeito aqui. Beleza. Agora que está bem centralizado, a gente pode partir para o nosso segundo slide. Esse aqui seria somente a nossa capa. No segundo slide a gente já vai colocar textos, mas vamos lá. A gente vem aqui no canto, vem em duplicar slide. E no segundo slide a gente vai pegar esse texto aqui e vai arrastar ele lá para cima, para dar o efeito de que ele está subindo. Depois a gente vai pegar a nossa imagem aqui do fundo e também vai subir ela um pouco mais, para dar o efeito de que a imagem também está subindo. E agora em relação ao gradiente, como a gente vai colocar o nosso texto aqui no canto, não tem necessidade da imagem toda ficar escura. Então a gente vai vir no gradiente aqui, e em preenchimento de gradiente a gente vai colocar o tipo dele linear e vai colocar essa quarta opção aqui, ó, linear direito. Aí o primeiro aqui a gente vai diminuir bastante a transparência e o segundo a gente vai aumentar bastante desse jeito para ficar escuro somente do lado onde a gente vai colocar o texto, beleza? Então agora aqui eu vou criar mais uma caixa de texto, como por exemplo a introdução sobre o tema. Aumentar um pouco o tamanho, eu escrevi introdução, beleza? Aí a gente seleciona o nosso texto, coloca a cor branca e eu também vou usar a Montserrat Black para esses títulos de tópicos, beleza? A gente coloca aqui em cima. Depois aqui eu vou pegar o meu texto, no caso vai ser esse aqui o texto. A gente vai vir aqui inserir de novo, caixa de texto mais uma vez. Vai colocar o nosso texto aqui, uma sombra. Só que agora eu vou usar a Montserrat Semi-Bold. Isso é uma dica boa para quem ainda não conhece muito de fonte. Essa fonte Montserrat, ela é muito boa, ela é muito simples de usar e ela encaixa em qualquer tema, porque é uma fonte bem direta ao ponto, não tem frufru demais, é bem direta, então é uma ótima fonte para a gente poder usar nessas apresentações que são um pouquinho mais simples, certo? Então, deixa eu só ajustar isso aqui. Tá aqui o nosso texto do segundo slide. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer de fazer
é de pegar esse texto que a gente acabou de fazer, clicar em Ctrl C para copiar, ou então clicar com o botão direito e vir aqui em copiar, voltar no slide anterior e colocar esse texto aqui mais uma vez. Só que a gente coloca ele e puxa ele lá para baixo. Depois de ter puxado ele lá para baixo, uma observação que eu gosto de deixar esse espaço entre os dois aqui, ó, para que a parte de introdução chegue antes do texto em si. Agora a gente só precisa vir do segundo slide e colocar a transição, transformar, e o nosso efeito já está pronto. Tudo aqui já está se transformando, já está pronto o efeito, agora é só repetir isso. Então basicamente tudo que aconteceu foi o texto de natureza que a gente fez, ele está sendo jogado lá para cima, né? Porque no segundo slide aí está na parte de cima. O nosso gradiente está vindo aqui para o canto somente, e essa parte aqui fica mais clara, e a imagem também está subindo, olha só. Tudo isso acontecendo na transição de um slide para o outro. É isso que diferencia o PowerPoint de outros programas que a gente tem por aí para fazer slides. É esse efeito transformar. Ele é maravilhoso para a gente fazer as transições. E você viu como que é simples? Tudo que a gente precisa fazer agora é ir fazendo essas transições aqui. No caso, no próximo slide eu vou colocar um texto centralizado para você ver melhor como é que isso aqui funciona. No caso, mais uma vez eu vou vir aqui e duplicar esse slide. E no terceiro slide agora a gente já pode apagar o texto aqui de natureza, porque a gente não vai usar ele mais. Algo que eu vou fazer aqui agora, ao invés de jogar o texto para cima, é jogar esse texto aqui para o lado. Novamente eu gosto de dar esse espaçamento para dar a impressão de que um está saindo antes do outro, né? E agora novamente a gente vai jogar esse gradiente aqui, como a gente vai colocar o texto no meio, seria interessante a gente usar um gradiente radial. Então vou colocar aqui o radial centralizado, só que eu vou deixar ele um pouquinho mais transparente do que foi o de capa, né? Então vou deixar a imagem um pouco mais clara, de forma resumida. Mais ou menos desse jeito aqui. Agora a gente vai colocar o nosso título de tópico mais uma vez. Deixa eu pegar aqui qual que é o nosso texto. Seria o impacto humano, por exemplo, pode ser somente isso aqui. Texto um pouco mais curto. Aumentar um pouco o tamanho da caixa de texto. Deixar centralizado. Beleza. Agora a gente pega o texto do nosso tópico. Esse texto aqui ele foi gerado com inteligência artificial mesmo. Só pedi o ChatGPT para gerar um texto sobre natureza para a gente poder usar nessa apresentação de exemplo. Aumentar um pouco a fonte. Beleza, a linha aqui junto com o texto e já está pronto aqui o nosso texto desse tópico. Novamente, deixa eu só centralizar, aí beleza. Novamente a gente só vai copiar isso aqui de novo, copiou, volta nesse slide aqui, cola o texto e novamente a gente só vai arrastar ele aqui para fora do slide, para a direção onde a gente quer que ele surja, né? Uma coisa que a gente esqueceu aqui é só de jogar essa imagem um pouquinho aqui para cima também, beleza? Então vamos apresentar aqui mais uma vez. A primeira transição funcionando perfeitamente e agora a segunda transição mais uma vez. Tá vendo como que é simples, como que funciona esse efeito transformar? É realmente muito fácil, muita gente acha que é complicado e tudo mais, mas na verdade é muito simples, é bem fácil mesmo. Se você quiser jogar o texto para outra direção, você pode jogar também. A única coisa que eu acho que não seria interessante seria você apagar o texto, porque se a gente apaga, o efeito transformar não sabe para onde jogar o texto. Então, no caso, a única coisa que ele vai fazer é apagar o texto, como aconteceu aqui. Por isso que é sempre interessante a gente deixar o texto aqui, só que na direção onde a gente quer que ele suma, beleza? Então, bora aqui para o quarto slide, que no caso a gente vai duplicar mais uma vez. Sempre que a gente está trabalhando com o transformar, a gente vai ficar duplicando o slide. E mais uma vez a gente vai subir isso aqui. Só que como a gente não vai mais usar o texto de introdução, a gente pode apagar ele, né? Como a gente está no quarto slide, a gente já pode apagar. A gente não pode apagar ele no terceiro, mas no quarto a gente pode. A gente jogou mais essa imagem aqui para cima e a gente vai pegar esses textos aqui e vai jogar lá para cima também. Aqui agora vai ser um texto de conclusão. Então só vou escrever aqui conclusão, por exemplo. Mas eu acho que eu não vou usar esse texto não, vamos fazer de forma diferente. Vamos só copiar essa caixa de texto aqui para acelerar o processo, beleza? Aí agora a gente vai colocar um alinhamento aqui do lado direito, então a gente vai trazer para o lado de cá, simples assim, beleza? Agora o gradiente aqui vai ser praticamente esse mesmo gradiente, só que do lado direito, né? Então a gente vai colocar aqui preenchimento de gradiente, linear, essa quarta opção, e agora a gente vai deixar aqui bem escuro e do lado de cá bem claro. Na verdade tá trocado, e aqui ó, beleza. Basicamente é o segundo slide, só que invertido. Então a gente vai deixar aqui. Vamos trocar esse texto aqui para conclusão. Opa. Beleza. Vamos pegar o nosso texto aqui de conclusão. A gente está usando para testar. E tá aqui já o nosso slide de conclusão quase pronto. A única coisa que tá faltando, né? E eu espero que eu tenha conseguido passar isso bem para vocês, é copiar esse texto, voltar no slide anterior e colocar ele aqui mais uma vez, né? Eu vou querer que ele suba, né, no próximo slide.
uma coisa interessante, uma dica, né, é se o texto está subindo, o texto do slide anterior está subindo, no caso aqui o texto de impacto humano está subindo, é interessante que o texto de conclusão também esteja subindo, por isso que eu coloquei ele aqui embaixo, para que no próximo slide dê o efeito de que ele está subindo. Não sei se deu para entender muito bem, mas é mais ou menos isso. Se o texto está indo para a direita, no caso o texto de introdução está vindo aqui para a direita, é interessante que o texto de impacto humano também esteja vindo no sentido esquerda para direita, né? No caso aí está na esquerda e vai lá para direita, beleza? Que aí a gente consegue um fluxo na apresentação sempre constante. Se um está subindo, o outro também está subindo. Se um está indo para direita, o outro também está indo para direita. Se está subindo mais uma vez, a conclusão aqui também está subindo. Para finalizar um bônus nessa apresentação aqui, o que a gente pode fazer é duplicar mais uma vez esse slide. E agora no quinto slide aqui, para confirmar, a gente vai colocar um agradecimento. A gente já pode apagar essa parte aqui de impacto humano, que a gente não vai usar mais. E agora eu vou jogar isso aqui para baixo, na verdade, que eu não fiz isso aqui antes. Então eu vou jogar a parte de conclusão aqui para baixo. Só vou copiar esse conclusão aqui, não tem problema nenhum. Aumentar um pouco a caixa de texto para a gente poder escrever um obrigado bem grande, beleza? Bora aumentar o tamanho disso, centralizar e colocar bem aqui no meio do slide. Aí mais uma vez, como a gente está colocando um texto centralizado, a gente deixa o gradiente centralizado, porque senão, olha só como ficaria estranho aqui nessa parte direita escuro e aqui claro, sendo que o texto está no meio. Já que o texto está no meio, a gente coloca o gradiente também no meio, né? Então vou colocar aqui no meio, aumentar isso aqui, diminuir para ficar um pouquinho mais escuro. É basicamente isso aqui, eu vou deixar um pouquinho mais claro no meio. E tá beleza, o nosso obrigado só falta copiar, voltar aqui e colocar. Como a conclusão estava descendo, eu vou colocar esse texto aqui em cima para que ele possa descer também no próximo slide. E agora a nossa apresentação já está pronta. Uma apresentação sobre natureza que a gente está fazendo de exemplo, para eu te ensinar um pouco mais como que funciona o efeito transformar. E é isso aí, galera, esse foi o tutorial de hoje. Foi um tutorialzinho um pouco mais rápido, mas só pra gente poder pegar o ritmo aqui no YouTube. Eu tô há um tempo sem postar aqui, postando somente no Instagram. Inclusive, segue a gente lá no Instagram, que eu posto lá os bastidores de tudo isso aqui. E a gente vai voltar com mais vídeos durante o mês. Eu tô pretendendo aqui colocar 2 vídeos por mês. E me conta aqui nos comentários o que você achou desse tutorial. E é claro, algo muito importante: sugestões de tutorial. Coloca aqui o que você quer aprender no próximo vídeo, que eu com certeza vou ler todos os comentários e quem sabe a sua sugestão seja o tema do próximo vídeo. Fechou? Uma ótima semana aí pra todo mundo. Muito obrigado. Não esquece de curtir o vídeo e seguir a gente. Valeu!